Olá, bando de mãozinho estudioso, bem-vindo a mais um LESA, sua lição da Escola Sabatina em áudio e em vídeo aqui no YouTube. Estamos aqui no nosso terceiro trimestre de 2016 com o tema do papel da igreja na comunidade. Estamos aqui 30 de junho, fechando o mês de junho e com o tema dessa semana que é a restauração de todas as coisas. O verso áureo, verso temático dessa semana é: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, ok? Então vamos agora para o nosso estudo de hoje, quinta-feira, dia 30 de junho. Como vimos, nosso mundo, embora criado perfeito, caiu em pecado, e isso trouxe resultados devastadores. Deus, porém, não nos abandonou no que teria sido nossa sina, a destruição eterna. Em vez disso, o plano da salvação foi formulado antes mesmo do início do mundo, a um grande custo para Jesus. Ele mesmo veio a este mundo, sofreu na cruz e prometeu voltar. Assim, quando tudo terminar e o pecado for destruído, o mundo que havia se perdido será plenamente restaurado. Porém, o mais incrível é que Deus nos chama, como sua igreja, a participar desse processo, trabalhando em favor dessa restauração. Então a gente vai ler agora Marcos, capítulo 2, do verso 1 a 12, e alguns amigos trabalharam juntos e de maneira persistente para levar um paralítico até Jesus. De que maneira essa história ilustra o papel da igreja em curar e restaurar pessoas? Então vamos ler agora Marcos, capítulo 2, do verso 1 a 12. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que mesmo junto à porta eles nem achavam lugar. Anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado do ponto correspondente a que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seus corações: por que ele fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Em Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles estavam assim, arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que sou o Filho do Homem, que tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, do ponto que se admiraram todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Então o que isso pode significar para a gente um pouco aqui? Bem, a gente tem uma questão de que primeiro a fé, né? O papel da fé das pessoas de acreditarem. Então a igreja também tem esse papel de estimular a fé nas pessoas. Então a gente também tem o papel dos escribas, que eram os representantes maiores da igreja naquele momento, os escribas e fariseus. Então os escribas e fariseus, na verdade, falaram assim: não, mas que blasfêmia, só Deus pode fazer isso, e eles não estavam enxergando ali a função de Jesus. Ele falou assim: olha, vocês estão dizendo aqui que realmente perdoar pecado é uma coisa que só Deus pode fazer. Então as pessoas realmente acabam dependendo de Deus para isso, é a função da igreja levá-los para isso. Só que ao mesmo tempo, ele falou assim: olha, falar para alguém ainda é pouco. Quer dizer, e nós humanos podemos fazer o quê? Nós podemos só falar as coisas para as pessoas, certo? E Jesus ali, meio que parece que ele fez uma brincadeira, no que eu enxergo. Ele chegou ali e falou assim: olha, você pode falar para alguém que seus pecados estão curados, mas você não tem certeza, porque não é você que cura, é Deus. Então, quando você tem ali um líder religioso que fala que seus pecados são perdoados, assim, para ele falar aquilo, ou para um ser humano, quando alguém fala para consolar alguém que algo vai melhorar, na verdade é simples para a gente falar, porque a gente fala na expectativa, enquanto Deus fala na execução das coisas. Então a gente tem um pouco assim, a função da igreja seria a função dos amigos, e a função da igreja é a função de Jesus também ali, desempenhar um papel próximo dele, que é o de tentar mostrar para as pessoas que sim, é Deus, vocês estão certos, é Deus que perdoa, mas Deus está aqui, eu posso te apresentar a Deus, eu posso te mostrar
como as coisas são, porque realmente é uma coisa muito complicada você entender. Você vê que nem os escribas entendiam qual era a função de Jesus, no caso, que também é Deus. Vamos voltar ao texto, né? A casa estava cheia porque Jesus estava lá. Seu amor pelas pessoas atraía multidões. Os 4 homens abriram um grande buraco no teto para levar a Jesus aquele homem que estava espiritual e mentalmente e fisicamente enfermo. Então Jesus o restaurou, perdoando-lhe os pecados, dando-lhe paz mental e ordenando-lhe que se levantasse e andasse. Jesus demonstrou que ninguém é realmente curado a menos que seja restaurado no ponto integral. Okay? Isso é uma lição que a gente tira já ali, que é possível tirar, que é o ponto que você precisa fazer corretamente em todos os âmbitos da sua vida, né? Você precisa trabalhar de forma cristã, você precisa viver sua vida pessoal de forma cristã, você precisa se alimentar de forma cristã, ou você faz tudo, tenta pelo menos, certo? Nós erramos, por isso nós pecamos e pedimos perdão. A gente tem que tentar pelo menos fazer tudo conforme aquilo que Deus pediu, Deus mandou a gente fazer. Senão, o que interessa você seguir a Deus em parte, certo? Ele vai e te cura de um problema, mas você está com outras atitudes que causam o seu problema. Então assim, você tem que buscar ajuda para essas coisas, ok? Vamos continuar com a próxima pergunta aqui. Por que Cristo veio à Terra, afinal de contas, certo? E que esperança podemos encontrar nessas passagens? Então, por que ele veio à Terra e que esperança a gente encontra nos textos de João 10:10. Então, Evangelho de João, como o pessoal fala para separar o livro de João das epístolas, 10:10. Tá bom, vamos lá. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Ok? Então, para que Jesus veio à Terra? Para que a gente tivesse vida e vida em abundância, diferentemente daqueles que vêm nos tirar a vida. E agora, 1 João, né? Primeira epístola de João, capítulo 3, verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir todas as obras do diabo. Então aqui, para que Cristo veio à Terra? Para que a gente tivesse vida, e depois que a gente fosse retirado do pecado. O pecado é a separação de Deus, certo? Então assim como piedade, né, é aquela atitude que é próxima à atitude de Deus. Você não sabe, pio significa próximo de Deus. Então piedade é algo que é próximo de Deus, ok? Por isso que piedade é uma coisa boa. Tenha piedade, olhe como Deus faz, seja bondoso como Deus, certo? Então assim, Jesus veio para dar-nos vida e para nos restaurar, porque eliminar a obra do diabo. Ou seja, os dois versos na verdade falam a mesma coisa, porque se Deus é vida, Deus é eternidade, Deus é amor, ele veio para resolver esse problema. Enquanto a gente tem que passar por todo esse problema, essa terra destruída pelo diabo. E Jesus veio para isso. Alguns pensavam, inclusive, que isso seria o fim, porque personificavam o diabo nos reinos que dominavam Israel ali na época, mas ele vinha fazer uma coisa mais ampla, para destruir a obra espiritual de Satanás moralmente, quando Jesus, enfim, morre, que é consumado, que um homem foi e o justo absorveu todos os pecados e Deus morreu pelos nossos pecados. Ok? Então vamos lá, voltando. Dizem que João 10:10 é a mensagem adventista em poucas palavras. Ela foi claramente apresentada por Cristo como sua declaração de missão. O importante papel do corpo de Cristo, sua igreja, é seguir em suas pegadas e desfazer a obra do diabo, substituindo a morte pela vida abundante, como a gente pode ver em Atos 10, verso 38 e 1 João 2, verso 6. A igreja é chamada a se associar a Cristo na tarefa de restaurar as pessoas à imagem de Deus, física, mental e espiritualmente. Bem, pessoal, que você possa ter entendido um pouco melhor dessa lição, desse estudo de hoje, que você não se esqueça de fazer o ano bíblico. Olha só, é Salmos 86 a 89, ok? Livro de Salmos, capítulo 86 a 89, ok? Uma boa leitura, muito bem para sua paciência. Dá um like, joinha, se inscreve no canal que fica mais fácil de acompanhar, que todo dia a gente tem um estudo aqui acompanhando, ok? Amanhã, sexta-feira, a gente fecha a semana, 1º de julho, fechando a primeira semana de estudo desse trimestre, ok? Então, um grande abraço e até amanhã.